Luz, Câmera podcast. Podcast. Olá, voltando aqui depois de um belo de um tempão com a nossa série #TCC. Até que enfim, eu tava ansioso para poder contar o que aconteceu. E a gente foi fazer a lista do que aconteceu e viu que era um monte de coisa, mas também um monte de coisa ainda. A gente começou, mas não acabou, então não dá pra falar ainda. Pois é, eu vi aqui a última vez que a gente gravou, sem considerar aquele 2.5 ali que a gente fez, que a gente falou de como a gente usa RPG no nosso processo de roteiro, né? Mas tirando esse, a gente gravou só em 23 de dezembro, ali pertinho do Natal. Na verdade foi quando lançou o programa, né, e não quando a gente gravou de fato. E a gente ficou meio, talvez, enrolando isso aqui, pensando que a gente ia gravar só perto da gravação de fato do TCC, né, do projeto. Mas aí aconteceu um monte de coisa super legal de contar, então vamos lá. Bom, nem sei por onde começar. Talvez pela espinha dorsal aí do projeto, que agora está fechado, que é o cronograma, né? Uma coisa extremamente importante. Se bem que você falou que vamos mudar o cronograma de novo, mas acho que só de já ter um que existe já é uma grande coisa, né? Um passo importante. Acho que ali para janeiro, mais ou menos, na verdade, quando a gente estava terminando de pensar no projeto, e aí ali começou a fazer esse cronograma, demorou umas semaninhas, porque ele tá bem completo, e como você falou, né, ainda acabei de falar que ele talvez mude um pouco, só que ele deu uma fechada no sentido, ele tem todas as fases que a gente já precisa, ele tem os meses que vai acontecer, então é muito fácil você mudar as coisas, inclusive, quando você tem o cronograma completo. Se eu quero agora colocar a gravação 2 semanas para frente, acho que isso é necessário. Eu consigo visualizar se isso vai atrapalhar muito, se o tempo que isso vai tirar da pós-produção ainda vai deixá-la com um tempo bom. Então acho que dá para falar que o cronograma está fechado, mesmo ele sofrendo mudanças ainda. É porque depois que você faz ele inteiro, meio que você já tem todas as peças do quebra-cabeça, né? Daí depois se resolve mudar, você vai mudando o quebra-cabeça em si, mas as etapas em si continuam lá. Bom, mas vamos por partes, né? Igual você falou no último episódio, a gente tinha parado na parte de colocar a ideia no papel. Não teve nenhum papel físico, né? Quer dizer, mentira. Teve todo esse caderno aqui que eu uso para rabiscar, mas teve bastante coisa escrita. Tiveram as versões do roteiro, né? Oficialmente fechadas foram 2, e a terceira versão, que vai ser provavelmente a versão de produção que a gente vai usar para começar a filmar, vai ser finalizada, está em vias de ser finalizada, talvez na semana que vem já. Hoje é... A gente está na segunda semana de março gravando isso aqui. Isso. Bom, então a terceira versão vai ficar pronta na terceira semana de março, que é mais ou menos aí faltando um mês para a gravação, mas aí talvez por isso adiar um pouco, né? Não sei o que é que você pensou. Mas, ó, foi uma luta aí para escrever esse roteiro aí, porque... Mas eu já adianto que ele saiu de quanta? 38 páginas e a gente está lutando para diminuir esse número para que a gente consiga entregar um tempo razoável, né? Como a gente já citou antes, né, esse projeto específico nosso, ele tem algumas limitações. Nem sei se limitações é a palavra certa, né? Ele tem algumas regras por ser um TCC, embora projetos que não sejam TCC, muitas vezes também são cheios de regras, quando vai ser um pitching ou entrar no edital. Mas enfim, uma das nossas regras é ligada ao tempo máximo que o produto final pode ter. Então, por isso, né, essa questão de batalhar para reduzir agora. Mas o que você falou das semanas, né, de março, as datas, assim, quando a gente primeiro pensou no cronograma, o que é muito normal, às vezes você pensa que tudo vai dar muito certo, e não que esteja dando errado, né, tá tudo dando bem certo até por enquanto. Mas no primeiro cronograma a gente já teria agora o roteiro final. Já estaria, sei lá, quase para gravar. E isso é uma das coisas que mudou. Só que já mudou com a gente com o cronograma completo, né? Então foi uma mudança pensada. Depois que você faz, como você falou, tem todas as peças do quebra-cabeça, é uma grande negociação com você mesmo ou com a equipe de produção, caso seja uma equipe. Nosso projeto só tem 4 pessoas, não temos equipes de tudo, né? Mas quando eu vou alterar o cronograma, é uma grande negociação comigo mesmo, tipo... eu preciso de mais uma semana pro roteiro.
de onde eu posso tirar essa semana? A gente grava uma semana a menos, ou a gente monta em uma semana a menos, ou tira uma semana ali de quem for fazer a finalização de cor. Então é tudo uma grande negociação. Aí depois vai que acontece uma coisa e aí sai mais cedo o roteiro do que a gente estava imaginando. E aí vai se ajeitando, tudo. Enfim, o cronograma nunca para, assim, né? Acho que é muito difícil ele ficar estático. A não ser que, por algum milagre, assim, tudo sai exatamente nos dias planejados, o que é bem incomum, eu acho. Mesmo quando tem dinheiro envolvido, todas essas coisas, o cronograma normalmente ele é bem vivo, assim, né? Tem várias mudanças durante o processo. É uma questão grande, e aí você pode falar como você está aplicando isso, ou se você vê de outra forma na escrita do roteiro, mas é uma grande questão de a gente tem que fazer rápido, a gente quer fazer rápido porque o nosso projeto, e eu acho que cada vez mais nesses episódios a gente vai abrindo mais esse projeto com vocês, falando do que se trata melhor. Ele demanda muita pós-produção e muito trabalho de montagem. Só que, por outro lado, a gente também quer gravar uma coisa bem feita, bem pensada, com o máximo de versões de roteiro que der pra fazer antes. É esse caminho entre a pressa e também você não querer se apressar demais, né? E acabar saindo algo ruim. Até porque se você tiver que colocar uma segunda gravação no meio do trabalho de montagem porque faltou cena, eu acho que acaba ficando mais complicado ainda. Essa questão da pressa, ela existe, assim, o tempo todo, né? Porque escrever é um negócio desgraçado, porque toma muito tempo. Toma tempo mesmo do seu dia, mesmo que você esteja inspirado, você leva tempo para escrever, né? Escrever as palavras na página e tal. Só que por sorte existe coisas que se chamam estruturas do roteiro, que desde o começo, lá quando eu comecei, eu escolhi a que eu achei que ia ser mais útil, né, para nossa história, que não é uma história muito comum. Tem 4 protagonistas que estão, tipo, tem 4 linhas do tempo, assim, que vão correndo paralelamente e tal. Inclusive, a estrutura que eu escolhi foi do John Truby, do livro que ele tem, bem famoso, inclusive. E aí, como é que eu sei gerenciar esse tempo, né? Eu sei como que o roteiro tem que ficar para eu poder entregar. Tem as etapas, né? A estrutura nada mais é do que várias pecinhas que o roteiro precisa ter para que ele seja um roteiro utilizável. Então, eu pego tudo que eu estou escrevendo e eu vou vendo. Ah, essa etapa aqui já tem, essa também já tem, essa já tem, essa não tem. Então, eu tenho que dar um jeito de colocar ela ali. Então, o tempo que eu gerencio é basicamente nisso. E aí eu estou nessa luta até agora, né? Depois de 2 versões fechadas, né? Mas entre essas versões também existem muitas coisas. E o mais difícil de tudo até agora tem sido diminuir o tempo, né? Porque começou com uma versão gigante de 40 páginas. E aí, aos poucos, a gente está limando tudo que é de gordura, né? Que o pessoal fala, até sobrar só o essencial de tudo. Aí o medo constante é, nossa senhora, e se o essencial de tudo ainda for muito maior do que a gente precisa? Mas aí é coisa para outro, outro episódio. Como você falou, né, a gente foi pirar numa história com 4 personagens principais que você precisa acompanhar, sendo que a gente tá fazendo um curta de 5 minutos, né, que é o nosso tempo máximo. Então, acho que a gente até chegou a comentar no episódio de roteiro, de RPG para fazer um roteiro da nossa história, ou talvez não, então já podemos comentar aqui, eu acho, né, que Sim. é um assim, com várias coisas de plano de fundo e tal, mas o cerne da história é uma final de um reality show, ou seja, um reality show que já aconteceu, sei lá, 99% dos episódios dele, já começou com uma galera e tal, e chegou nos 4 finalistas, e aí eles têm que alcançar um objetivo, quando eles alcançarem o objetivo, eles ganham o prêmio. Todos têm que alcançar um objetivo, só que daí as regras do reality deixaram abertas a forma que eles vão fazer isso, né? Podem chegar nesse objetivo do jeito que vocês quiserem, desde que vocês cheguem. Acho que é aí que a gente constrói a nossa história, porque os 4 personagens são muito diferentes, inclusive cada um deles representa aí um nicho
da internet, né? Que é toda essa questão que a gente está trabalhando. E aí cada um deles vai entrar por um caminho diferente para tentar chegar no final. Eu acho que a gente pode soltar mais uma lasquinha da história aqui e falar que o objetivo que eles têm que alcançar para ganhar o prêmio é conseguir um X número, que eu não lembro agora de cabeça realmente, mas é alcançar um certo número de pessoas vendo a sua live ao vivo, né, simultaneamente. Acho que soltei essa lasquinha da história, acho que tá bom por mais esse episódio. Não sei se a gente nem tinha chego a falar já que é uma final de reality show, mas acho que agora a gente pode falar porque, embora o roteiro ainda esteja sendo escrito, a gente já pode falar que a história fechou, né? Sim, com certeza. Aquela história de, se alguém tiver uma ideia genial, dá para mudar tudo, aquilo lá já ficou para trás há muito tempo. Já. E a história em si, qualquer integrante do grupo poderia chegar para alguém e contar tranquilamente, mesmo que não existam as versões, a versão final do roteiro. A história em si, ela já existe. Aí o que a gente está tentando fazer agora é escrever o roteiro, porque o roteiro é uma ferramenta que a gente usa para filmar a história, né? A história em si, ela já existe, a gente já sabe o que acontece, a gente já sabe o começo, meio e fim dela, a gente poderia contar. Só que o roteiro em si não existe ainda. E o roteiro é a ferramenta que a gente precisa para filmar. A gente, principalmente você, está decidindo talvez os acontecimentos dentro dessa história, né, que levam entre um ponto principal e outro. Um dos pontos principais é que é uma final de reality show com 4 finalistas. Outro ponto principal é que um deles ganha. Agora, dá para mudar um pouco ali. É uma mudança muito diferente de quando a gente estava começando. A gente deve ter começado esse projeto quando? Novembro, talvez, do ano passado? Foi por aí. Aí as nossas histórias, elas iam assim, podia ser uma chamada em vídeo de trabalho, depois foi para um cyberpunk, enfim, a história era realmente diferente, né, cada dia. Verdade. Nem lembro como exatamente a gente chegou nessa questão do reality. Eu também não lembro, mas eu acho que é interessante, né? Porque tudo que a gente falou, um pouquinho daquilo acabou vindo parar nessa história, né? Tipo, alguns elementozinhos aqui, lá, às vezes até um cheirinho assim, diferente. Acabou virando esse negócio no final. Como parte da ideia dessa série aqui nossa, no hashtag TCC, é criar uma documentação de como é o processo de um TCC na pandemia e tal, eu acho até interessante falar que a gente podia ter escolhido alguns formatos, né, para fazer o TCC, que eram podcast, vídeo ensaio, artigo. Aí o artigo, no caso, não daria para contar essa história, né? Eu acho que o artigo não pode ser de ficção. Fotofilme daria para contar essa história. Eu acho mais difícil, mas daria ainda. E a gente escolheu o curta-metragem. Eu acho que, assim, dos integrantes do grupo é muito mais a cara, né, da gente. Embora, claro, eu, muito fã de podcast, adoraria também tentar contar uma história por podcast, mas também adoro fazer vídeos de ficção. Então, acho que, assim, dentro das opções que tinham, realmente era mais a cara do grupo, né? Não tinha muito como a gente sair disso. E eu acho também que pesou um pouco o fato de eu e você, né? 50% do grupo já tem um podcast, né? Que não tem a ver diretamente com o grupo do TCC, mas a gente pensou, olha, a gente pode usar isso, né? A gente pode divulgar o TCC, o processo, porque querendo ou não, é um processo de TCC de uma faculdade, né? Muitas pessoas podem estar interessadas nisso. Então acabou virando aqui o nosso diário de bordo do Esse é o nome de um TCC. outro podcast. Vamos levar a flag aqui no Spotify. Bom, mas enfim, é o nosso diário, pequeno diário do TCC. Isso é uma coisa que a gente também já está fazendo há algumas semanas e que sim, isso dá e deve, talvez, com certeza no formato que a gente tá, deve ser feito antes de sair o roteiro final, principalmente porque a gente já citou aqui que nós todos somos não atores, né? Então a gente já tá fazendo muitos ensaios, tanto ensaios individuais com a diretora do curta, quanto ensaios gerais também, no quais a gente se une e faz um ensaio baseado na versão mais atualizada que a gente tiver do roteiro. Uma coisa que, pra mim, eu acho muito normal, principalmente considerando que fazem muito isso em teatro, que eu acho que é muito de onde vem a questão de atuação, né?
assim, digo na própria história da arte, de lá que vem. Sim. Esses ensaios, por mais que a gente não esteja talvez decorando as falas específicas que vão estar no roteiro, mas até porque a gente está fazendo um método que tem um certo tanto de improvisação no meio, não uma improvisação talvez que mude a história, não é um barbichas assim, né, que você vai improvisando e vai construindo a história, mas uma improvisação na fala. Só que atuar o personagem, mesmo que fosse em outra história, mas o mesmo personagem, eu acho que ajuda muito a gente, pessoas com pouquíssima experiência em atuação, a entrar nesse personagem, né? Pegar os trejeitos dele, entender como você se movimenta, como você fala. Como a gente está ensaiando, né, igual, exatamente isso que você falou, mesmo que a gente não esteja ensaiando talvez situações que vão estar no roteiro final, os personagens já são fixos, né? A gente já criou essas personagens, a gente trabalha com essas mesmas personagens. Então, cada ator, né, cada um de nós quatro, está conhecendo essas personagens à medida que vai atuando. Também a questão da improvisação, né, que o roteiro não está de forma alguma rígido na questão, principalmente do diálogo. Primeiro, porque eu não sou o melhor escritor de diálogos do mundo a ponto de, não, que eu escrevi tem que ser o que está lá, senão não vai ficar bom. Não, eu só estou escrevendo as ideias, né? No caso, então, como o roteiro nessa parte de diálogo é muito aberto à improvisação, todas as vezes que a gente ensaia, eu pego tudo praticamente que as pessoas estão falando e passo para a versão do roteiro mais atualizada, porque saindo da boca da própria pessoa quase sempre é melhor do que o que está no roteiro, se tratando de não atores. Porque a gente consegue falar muito mais naturalmente o que saiu da nossa própria cabeça. Eu acho também legal citar os tipos de ensaio, né, que a gente fez, dos ensaios gerais principalmente. A gente já fez dois tipos bem distintos, né? É porque o primeiro, até por ser o primeiro, né, foi um ensaio que durou muito mais tempo e ele foi um ensaio meio com comentários ao vivo por nossa própria parte e lendo bem detalhadamente e até às vezes tentando encenar, atuar junto, e às vezes não tentando atuar junto. Foi uma bagunça, mas é um primeiro ensaio, né? O que normalmente teria sido uma primeira leitura, né, do roteiro, a gente transformou num primeiro ensaio, no caso, que a gente já estava atuando, né, enquanto lia as coisas, já estava ali atuando. Aí por isso que virou um ensaio gigante, porque a gente estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o que foi ótimo, assim, essa terceira versão do roteiro está grandemente baseada no que a gente fez, porque o que a gente fez no primeiro ensaio foi tão espontâneo que saíram muitas coisas legais. Sim, eu também achei ótimo. Claro, não é porque uma coisa é ótima que a gente tem que só ficar nela, né? Tanto Com que certeza. depois a gente foi para um outro formato, um pouco mais rápido, lendo as partes do roteiro que não são diálogo, né? Dando só um indicativo do que é, tipo, ah, trocou de cena, agora o personagem tal tá fazendo tal coisa, aí pá, diálogo, diálogo. É importante fazer essas leituras inteiras também, do começo ao fim, para, mesmo num curta, ou se não fosse, talvez, a gente sempre tem que manter a história completa na cabeça, né? Tipo, a gente tá ensaiando uma cena, mas a gente tem que saber o que, que vem antes e o que, que vem depois dessa cena na história em si. Então, fazer essas leituras gerais com todo mundo falando assim, ajuda bastante a gente se localizar. O roteiro inteiro vai passando, a gente vai criando um mapa emocional, né? Ah, nesse momento o personagem tá assim, nesse momento ficou daquele jeito, depois vai ficar. Uma coisa que eu acho que ajuda também muito a atuar e entrar no personagem é a questão de caracterização, tanto própria quanto do ambiente. E isso já é totalmente um Sim, gancho para o nosso próximo assunto. Porque essa caracterização, principalmente ligada a figurino e maquiagem também, claro, e objetos de cena, tá dentro da área da arte, que abrange outras coisas também, algumas coisas que infelizmente a gente não vai nem conseguir usar tanto nesse projeto. A área da arte, que é uma coisa que o Luiz vem falando pra gente desde o começo, eu acho. Ele sempre tá mandando no grupo do TCC falando: Ei, vocês sabiam que a gente não tem ninguém na área da arte? Mas a gente resolveu mas sabe isso. por quê? Sabe por que eu fico falando isso? Porque assim, desde que a gente entrou no curso de imagem e som,
Mas por ser um curso de comunicação, nós não temos aula de artes na grade curricular. Apesar disso, nos TCCs, a gente usa, né, a gente precisa de pessoas que trabalhem na arte. A gente precisa, porque uma grande parte do filme é baseada na arte. Talvez seja a primeira, talvez não, é normalmente a primeira área que começa a fazer coisas, né? As pessoas da arte entram antes dos diretores, entram antes dos atores, entram antes de todo mundo, porque eles são muito importantes, né? Um filme é audiovisual, né? Mas a parte visual é extremamente importante. E como compõe muitas coisas diferentes, a arte é muito importante. Enfim, a questão é que eu sou uma negação de arte, eu não sei nada. Eu aprendi a desenhar quando era criança, mas eu não aprendi a pintar. Eu não sei, nossa, eu sou uma negação para cor, essas coisas. Então, eu não sei nada. Se depender de mim, assim, para criar uma logo de alguma coisa, vai morrer sempre, porque eu não consigo fazer. Então, por isso que eu sempre fiquei muito preocupado com essa Senhor Jesus, quem que vai fazer essas coisas de arte? Porque eu não sei fazer. A gente acabou chamando pessoas de fora desse grupo de 4 pessoas, que são os atores e também as pessoas que vão se formar, e que a gente talvez chama, às vezes, assim, de assistentes, mas mais no sentido de esse ser o termo utilizado na faculdade mesmo, porque não são pessoas que vão se formar com esse projeto. Para nós 4, esse projeto é o nosso TCC, ou seja, entregando ele, a gente vai se formar. As pessoas que a gente chamou, não. Só que elas têm um envolvimento, assim, elas assumiram uma área para elas, na qual a gente vai, sei lá, dar mais direcionamentos, ajudar no que for preciso, mas não vai, de fato, fazer, né? Isso tá na mão ali. Então, esse termo assistentes não representa bem o que é. A gente, de fato, chamou pessoas para assumirem a área da arte, né? Pessoas de fora. Mas aí agora a gente tem uma equipe de arte. A gente tem uma equipe de arte claramente atrasada do que a gente devia ter uma equipe de arte, mas a gente tem. Inclusive, entra lá novamente a negociação no cronograma, né? Tipo, ok, quanto tempo a arte precisa? De onde eu vou tirar esse tempo? Tem uma coisa do cronograma que a gente não falou, que é bem interessante. Só citar rapidinho, a gente não tem uma data final marcada de fato para esse TCC, porque a data final, ela tá ligada ao final de período da faculdade. E com uma pandemia acontecendo, a gente meio que não sabe como vão ser os períodos da faculdade. Mas enfim. Não porque a gente não quer saber, mas é porque a faculdade também não sabe. É porque ninguém sabe. Mas enfim, tem isso também. É um ponto. Então, um dos momentos que a gente pode tirar semanas para colocar para arte seria uma coisa que eu tô chamando ali de tipo zona de segurança, que são as semanas que podem ou não fazer parte do tempo de entrega. Estou tentando não fazer parte. Mas, por exemplo, se a arte precisa de uma semana a mais, não tem nenhuma área que pode ceder essa semana, aí a gente tem que tirar da semana de segurança ali. Aí, se a gente der azar e o semestre acabar antes dessa semana, eu ainda não sei o que a gente vai fazer. A gente vai descobrir no futuro. Exatamente. Às vezes, o processo de construção de cronograma necessita um pouco de fé, mas realmente essa questão dos assistentes, eu não sei como funciona nos outros cursos de audiovisual, mas especificamente no curso de imagem e som da UFSCar, essa questão de assistentes, né, dos bichos ajudarem né, ocuparem funções nos TCCs dos veteranos, para mim foi de longe a melhor parte da faculdade. Desde o primeiro ano que eu entrei, que foi em 2017, essa é a minha coisa preferida, assim, todos os anos, a parte mais esperada do ano é quando os veteranos iam fazer o TCC, e aí chegava o momento em que eles abriam vagas, né, para os bichos entrarem, e sempre era muito legal, pelo menos eu gostava muito, né, nossa, participar, não sei, e, nossa, de longe, assim, foi as coisas que eu mais aprendi na faculdade foram quando eu fui assistente, né, de outros TCCs. Eis que chega no nosso ano em que nós somos os veteranos, e aí tem essa pandemia, entendeu? Mas fiquei muito feliz de conseguir, né, incluir 2 pessoas, pelo menos. Mesmo sendo à distância, a gente conseguiu até ter uma coisa que foi como um workshop, né? Foi praticamente um workshop. Até nem sei se eu consigo achar um termo melhor, que no nosso caso esse workshop foi especificamente porque os nossos sets, como você acabou de falar, vão ser de uma pessoa só.
E assim, por mais que eu quisesse ser assistente, nesse momento eu não queria um monte de gente entrando na minha casa. Cada um vai ter que lidar com a sua própria luz, cada um vai ter que lidar com o seu próprio som, cada um vai ter que lidar ali com a sua câmera. No caso, a sua câmera provavelmente vai ser os celulares. A sua luz vão ser lâmpadas, abajures, tudo mais improvisado, mas ainda assim, todas as técnicas, que inclusive a gente já falou aqui várias e várias vezes, a gente gosta de trazer o assunto de luz, sem falar que a gente trouxe a Thaís para falar com a gente, que é sensacional. As técnicas não mudam muito, porque você não está trabalhando com um monte de softbox e Fresnel e painéis gigantes de LED. As técnicas continuam as mesmas, se você está trabalhando com abajur e umas lâmpadas ligadas na tomada. Eu Só digo que mais, eu acho que as técnicas são mais necessárias ainda quando a gente está usando gambiarra, né? Porque para fazer a gambiarra vender bonita, igual a luz profissional, você tem que ralar, não vai ficar bom de primeiro. Então, você vai usar mais ainda as técnicas. Só que nem todo mundo do nosso grupo se especializou. A gente já explicou, né, que o curso você pode se especializar em algumas áreas. Em foto, na verdade, eu nem tenho certeza. Você pegou as matérias de foto? Porque se você não pegou, eu nem tenho Não, nem certeza se alguém do grupo pegou. Então a gente, meio que cada um tinha os seus certos conhecimentos. E a gente percebeu que se a gente juntasse todo mundo numa chamada de vídeo mesmo, e falasse assim, gente, nessa hora, nessa chamada, todo mundo tenta pegar o máximo de luzes que tiver em casa, tenta entrar pelo celular que vai gravar pra gente ter uma visão mais realista da lente do seu celular, né? O quão angular ela é, da qualidade, traz todas as luzes que você tem, e daí a gente vai indo um por um. Por exemplo, o Luiz abre a câmera dele, o resto desliga, e daí ele vai mostrar o que ele tem, a gente vai discutir um pouco, assim, tipo, como a gente imagina a luz dele, e aí a gente vai lá montando, né, assim, fala, monta, daí alguém, eu tô vendo ali, ó, eu conheço uma técnica, se você colocar essa lâmpada apontada pra parede, ela vai rebater, vai ficar melhor, e foi indo assim, até que, milagrosamente, talvez, ou simplesmente porque a gente tá há anos estudando audiovisual. Às vezes não é um milagre, né? Às vezes é só porque a gente realmente está se formando em cinema. A gente conseguiu, né? A gente desenvolveu as luzes de todo mundo e a gente conseguiu com que cada um tinha em casa montar essas luzes. Eu achei incrível. E tem de tudo. sim, talvez o que seria um pré-light, mas é que a questão do pré-light é que você já tem que ter um projeto de luz, né? A questão que a gente fez foi basicamente, como não temos uma área de fotografia entregue às mãos de uma pessoa, todos se uniram para fazer a direção de fotografia e aí foi uma construção coletiva, né, do que a gente acabou fazendo e realmente eu tô entre milagre e competência aí para explicar, mas com extremamente muitos poucos recursos a gente chegou em resultados bastante legais assim, logicamente tendo em vista o projeto, né? A gente sempre trabalha pensando no projeto. A gente não trabalha pensando, a minha luz comparada com Titanic. Não. A gente trabalha com a luz para esse projeto especificamente. E aí eu gostei muito pela proposta que a gente tem de ser uma coisa, de ser um filme pandêmico, né? A gente não precisou se juntar para fazer a questão da luz. Gostaria de poder mostrar até aqui, mas talvez em algum momento a gente tenha e possa disponibilizar, talvez no YouTube. Tem gravado. É uma coisa que eu acho que vale muito a pena para as pessoas verem como que a gente fez. E, inclusive, vocês podem conseguir trabalhos com isso, né? Essa direção de luz à distância. Que, claro, não era a Sim, nossa ideia, e vocês vão ver se a gente divulgar a parte da gravação. A gente não tava nada profissional, assim, no sentido de como se portar, né? A gente tava realmente entre amigos, mas eu achei muito legal que a gente foi decidindo um estilo para cada, né? E eu acho também foi uma certa competência nossa de uma coisa que veio antes. Desde a questão da escolha, parte dessa vibe de ser um reality show em que cada um tá na sua casa, cada um está fazendo a sua transmissão, traz isso, né? De que a gente fez algo desde o começo que a gente não vai precisar do fundo desfocado, da luz extremamente montada para ter o triângulozinho de luz no rosto da pessoa, filmado com a lente em f1.7, para o fundo tá super desfocado. A gente não precisa disso. Por quê? Porque nem o projeto pede isso. Inclusive, ia ficar estranho, não ia fazer sentido com o projeto. Então, acho que tudo se encaixou exatamente. muito bem.
no fim ela ainda está unificada, né? Todas as ideias juntas ainda formavam uma coisa só, não 4 coisas diferentes. Espero realmente que a gente possa disponibilizar algum material disso aí para vocês poderem terem uma ilustração disso aí que a gente está falando. E eu acho que isso pode até ser, assim, dar um conselho nesse episódio do podcast, pode ser esse, que, voltando a falar um pouco fora do TCC, mas falando de equipamentos e colocando uma coisa interessante aqui do TCC, dentro desse nosso TCC, metade da equipe tinha câmeras, sejam DSLR ou mirrorless, metade não. Só que a gente montou tudo, a gente pensou tudo de uma forma que, na verdade, nem compensa. Por exemplo, não compensa eu gravar a minha imagem com um gimbal, sei lá, alguém operando um gimbal aqui com uma lente 2.0 em 4K. Não vai ficar bom, simplesmente porque ter o melhor equipamento nem sempre é o que você precisa. Às vezes você tá num projeto em que o celular vai te entregar uma coisa que vai deixar esse projeto muito melhor e mais coeso do que você usar sua câmera 4K. O exemplo, né? O trabalho, eu adoro quando a gente faz coisas que servem como exemplo daquilo que a gente fica falando aqui no podcast. De, o equipamento não faz o filme e tal. Exemplo perfeito, agora você falou. A gente escolheu por vontade própria que as câmeras, que o projeto inteiro fosse pensado para ser filmado em câmeras de celular, por mais que elas não sejam 4K, por mais que todo mundo do grupo não tenha um celular totalmente louco, assim, podia Não ser vai das ser nada coisas. de iPhone 12, não. Vai ser, sei Então, lá, é Moto celular G. normal mesmo. É o que a gente tem disponível. E é isso, entendeu? Essa é a estética do projeto. E não é tipo, estamos fazendo de qualquer jeito. Não, tem uma justificativa para isso. Sim. E claro, se não tem uma justificativa, aí sim você pega sua câmera, que filma em 4K, 10 bits de cor. Claro, adoro, inclusive. Quem já ouviu 2 episódios aqui sabe o quanto eu adoro falar de equipamento de foto, principalmente. Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu passar por tudo. Sendo que Falando. principalmente esses 2 últimos, o workshop de foto e a questão da arte, a gente vai trazer mais ainda. Não sei se em podcast ou em outros conteúdos, mas a gente vai trazer mais disso. Foram as coisas mais recentes também, né? A gente veio de um hiato grande aí. Talvez os próximos a gente possa fazer mais focado em coisas específicas, porque vão ser coisas mais próximas. Então, acho que por esse episódio é isso, né? Quem ficou com alguma dúvida, seja do nosso projeto específico, seja de fazer um TCC, seja da faculdade de cinema, seja de como o nosso projeto específico está acontecendo num TCC, numa faculdade de cinema, no meio de uma pandemia, deixa um comentário ou manda uma mensagem pra gente, que a gente conversa, explica aí o que for. Quem sabe cria uma pauta, quem sabe chama você para participar da pauta. Tudo é possível. Comente aí e descubra. Então é isso. Falou. Falou, fiquem seguros aí em casa. Um abraço. Isso mesmo, usem máscara. Ali minhas máscaras. Usem máscara.